Sermão do Monte, capítulo 52, parte 5. Os falsos profetas. Ele realmente acredita que Cristo foi crucificado como seu substituto e que ele levava em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. A fim de que a sua culpa pudesse ser apagada e ele não tivesse de ser punido por essa culpa e por esse pecado? Acredita ele que se Deus não tivesse punido o pecado dele, então nem Deus poderia jamais perdoá-lo? E indago isso com profunda reverência. Acredita ele que foi somente ao dar seu próprio Filho como propiciação pelos nossos pecados na cruz do Calvário que Deus pôde ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus? Romanos capítulo 3, versículo 25 e 26. Meramente falar acerca de Cristo e sua cruz não basta. Mas essa menção inclui a doutrina bíblica da expiação penal vicária? Essa é a maneira certa de testarmos os falsos profetas. Os falsos profetas nunca falam sobre essas verdades. Eles se referem a certas coisas ao redor da cruz. Eles falam sobre as pessoas que circundavam a cruz de Cristo, sentimentalizando a respeito do nosso Senhor, mas desconhece inteiramente aquilo que Paulo chamou de escândalo da cruz. Ver Gálatas capítulo 5, versículo 11. A pregação da cruz para os profetas falsos não constitui escândalo para os judeus e nem procura para os gentios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Eles neutralizam o significado da cruz por meio de sua vã filosofia. Os falsos profetas transformam a mensagem da cruz em algo aceitável para o mundo, em sua admirável filosofia de amor e de profunda emotividade. E isso porque o mundo não se interessa pela verdadeira mensagem da cruz. Os falsos profetas jamais encaram o Evangelho como uma tremenda e santa transação entre o Pai e o Filho, no qual o Pai o fez pecado por nós. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Ao deixar cair sobre ele a iniquidade de todos nós, não há nenhum desses aspectos na pregação e no ensino dos falsos profetas. E essa é a razão por que a doutrina deles é falsa. Por semelhante modo, essa doutrina não enfatiza devidamente o arrependimento, em qualquer sentido legítimo. A doutrina deles fala antes de um portão bem amplo, como se esse levasse à salvação, e de uma estrada bem espaçosa, indo para o céu. Ninguém precisaria sentir profundamente a sua própria pecaminosidade. Ninguém precisaria atentar para a negridão do seu próprio coração. Tão somente ao indivíduo caberia decidir-se em favor de Cristo, para então misturar-se à multidão, já de nome registrado, para poder ser um número entre as decisões noticiadas à imprensa. O evangelismo dos puritanos, de John Wesley, de George Whitefield e de outros era inteiramente diferente disso. Aquele evangelismo deixava os homens aterrorizados diante do julgamento de Deus e com uma agonia de alma que algumas vezes se prolongava por vários dias, semanas ou mesmo meses. John Bunyan
revela-nos em seu livro, intitulado Grace Abundante, Graça Abundante, que ele teve de experimentar as agonias do arrependimento durante 18 meses. Não parece haver grande oportunidade para isso em nossos próprios dias. O arrependimento indica que você percebeu que é pecaminoso, culpado e vil na presença mesma de Deus, que merece somente a ira e a punição imposta pelo Senhor Deus, que está se encaminhando diretamente para o inferno. Significa que você começou a perceber que algo denominado pecado está em você, que você anela por livrar-se dele e que você volta as costas ao pecado em todas as suas formas e variedades. Você renuncia ao mundo a qualquer custo, ao mundo em sua mentalidade e perspectivas, bem como em suas práticas. E você também nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e põe-se a seguir a Cristo. Os entes mais queridos e íntimos poderão chamá-lo, juntamente com o mundo, de um homem insensato, ou poderão dizer que você é um maníaco religioso. Talvez você até tenha de sofrer financeiramente, mas não faz diferença, nenhuma diferença. Isso é arrependimento. Os falsos profetas não colocam a questão nesses termos. Eles pretendem curar superficialmente a ferida do meu povo. Jeremias capítulo 6, versículo 14. Simplesmente asseverando que tudo vai bem, que as pessoas tão somente precisam vir a Cristo, precisam seguir a Cristo, precisam tornar-se crentes. Finalmente, poderíamos expressar essa questão como segue: os profetas falsos não ressaltam a absoluta necessidade de alguém entrar pela porta estreita e de avançar pelo caminho apertado. Eles não insistem que devemos pôr em prática os preceitos do Sermão do Monte. Ora, se somente ouvirmos sem pôr em prática aquilo que tivermos ouvido, então estaremos condenados. Se somente comentarmos acerca daquilo que tivermos ouvido, sem pô-lo em ação, isso, por ocasião do julgamento final, servirá de depoimento contrário a nós e nos condenará. A doutrina falsa não se ocupa da verdadeira santidade, da santidade bíblica, mas apega-se a um conceito de santidade tal como o dos fariseus. Você deve estar lembrado do fato que os fariseus selecionavam certos pecados dos quais eles mesmos não se tinham tornado culpados, conforme imaginavam, e diziam que enquanto não se tornassem culpados dessas coisas, tudo correria bem com eles. Infelizmente, quão numerosos são os fariseus que existem atualmente. A santidade tornou-se apenas uma questão de não se praticarem 3 ou 4 coisas. Não mais se pensa na santidade em termos de não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16. A soberba da vida é uma das piores maldições na igreja cristã. O falso ensino deseja uma santidade similar à dos fariseus. Seria meramente uma questão de não serem praticadas determinadas coisas em torno das quais as pessoas concordam, porquanto sucede que elas não estão caindo naqueles erros em particular. E, dessa forma, a santidade tem sido reduzida a algo muito fácil. E dessa maneira as pessoas se amontoam, formando multidões naquele caminho espaçoso, tentando praticar as suas crenças particulares.